Então, pessoal, retornando à nossa discussão, o gráfico de velocidade por tempo, vocês vão sempre encontrar esse gráfico da seguinte forma. Ou vai ser uma reta paralela ao eixo X. Se for uma reta paralela ao eixo X, eu posso afirmar que é um movimento que? Movimento uniforme. Ela pode ser uma reta sobre o eixo X. Se for uma reta sobre o eixo X, vai ser uma condição de quê? Vai ser uma condição de repouso. Ou vai ser uma reta inclinada. E essa reta inclinada, aqui, só um segundo, liberar o pessoal. Ok. Foi. E essa reta inclinada, deixa eu até fazer de uma outra cor aqui, ela sempre vai representar difícil. Ela sempre vai representar um movimento, beleza? Cadê? Um movimento uniformemente variável, beleza? Um movimento uniformemente variável. Pode ser uma reta crescente, pode ser uma reta decrescente, pode partir da origem, mas ela sempre vai ser uma inclinação, uma reta inclinada, uma função de primeiro grau para movimentos uniformemente variáveis. Continuando as nossas análises gráficas, para finalizar aqui, falta a gente falar do gráfico de posição por tempo. Antes de falar do gráfico de posição por tempo, eu quero que vocês enxerguem que no gráfico de aceleração por tempo eu vou ter basicamente só duas condições gráficas. Ou vai ser uma reta paralela ao eixo X ou vai ser uma reta sobre o eixo X. Essa reta sobre o eixo X, ela pode ser uma condição de repouso, ou pode ser uma condição de movimento uniforme. Porque esses dois, ao longo do tempo, não tem aceleração. Então, vamos lá no gráfico de posição por tempo. Para movimentos uniformemente variáveis, o gráfico de posição por tempo, ele sempre vai ser um gráfico parabólico. Ou ele vai estar representando pela parábola como um todo, né? Uma parábola como um todo, ou às vezes ele está representando só meia parábola, uma fração da parábola, mas sempre vai ser um gráfico parabólico, tá? Pensando no gráfico de posição por tempo, alguns livros até colocam assim de forma geral para vocês, para facilitar, colocar se a concavidade for para cima, a aceleração é positiva, se a concavidade for para baixo, a aceleração é negativa. Vocês não precisam memorizar isso se vocês sabem fazer a leitura de gráfico, não precisa nem pensar nisso de cara. O que a gente já tem que pensar? O que o eixo Y me dá de informação? O eixo Y vai me dar posição, que também está relacionado com a distância. Beleza. O que o eixo X me dá? Tempo. O que a inclinação vai me dar? Velocidade. Beleza? E o que a área do gráfico me dá? Metro vezes segundo não me dá nada. Nós já vimos isso, não vou ser um pouco mais direto, tá? Então, beleza. Pensando aqui, então, na inclinação, olha a primeira coisa que eu já posso concluir. Nesse primeiro trecho aqui, a inclinação, ela é decrescente, sim? Então, se a inclinação, ela é decrescente, nesse primeiro trecho, a velocidade, ela é negativa, beleza? E se a gente for olhar, a inclinação, que é a angulação da função em relação ao eixo X, ela está só diminuindo. Tanto é que quando chega no ponto mais baixo, não tem inclinação.
nesse ponto mais baixo, o que eu posso afirmar? Que a velocidade é igual a zero. E quando ela passa do ponto mais baixo da parábola, a inclinação ela fica crescente e vai ficando cada vez mais inclinado. Então, se a inclinação é crescente, é uma inclinação positiva. Então, eu posso falar neste momento que a partir do ponto aqui mais baixo da parábola, a velocidade passou a ser positiva. Beleza? Se a gente pensar na inclinação, neste ponto aqui, ó, até chegar... Deixa eu colocar o laserzinho para vocês verem. Até chegar ao ponto mais baixo da parábola, a inclinação só está diminuindo. Se a inclinação está diminuindo e a inclinação representa a velocidade, eu posso afirmar que a velocidade está diminuindo. Então, que movimento é esse nesse primeiro trecho? Vai ser um movimento retardado. Então, no gráfico de posição por tempo, se você olhar que a inclinação está diminuindo ao longo do tempo, ele vai ser um movimento retardado. Se você perceber que a inclinação está aumentando ao longo do tempo, ele vai ser um movimento acelerado. Beleza? Tanto é que, olha como é que eu consigo concluir que a velocidade é positiva. Aqui a velocidade é negativa. Se o movimento é retardado, a velocidade tem que ser positiva, para estar no sentido contrário. Nesse segundo trecho que eu marquei de verde, a velocidade ela é positiva. E aí, se é um movimento acelerado, a aceleração também tem que ser positiva, ok? O gráfico de posição por tempo, ele é um gráfico, a não ser para movimentos uniformes, que a gente consegue calcular porque ele vai ser linear, mas para uniformemente variável, a gente tem que ter mais capacidade interpretativa do que preocupar com cálculo qualquer aqui. Beleza? Então, em relação ao gráfico de posição por tempo, você pode encontrar ele, na análise nossa aí, em 3 situações. Pode ser uma reta paralela ao eixo X. Se for uma reta paralela ao eixo X, está afirmando que o corpo não está mudando de posição, ele vai estar em repouso. Pode ser uma reta inclinada, dependendo se é crescente ou decrescente, uma reta inclinada, vai estar mostrando que a inclinação é constante, então a velocidade é constante. Esse movimento vai ser um movimento uniforme, ou pode ser essa relação parabólica. Se for essa relação parabólica, movimento uniforme, deixa eu pôr aqui na cor azul, movimento uniforme, e se for essa relação parabólica, vai ser um movimento uniformemente variável. Se a inclinação estiver aumentando, acelerado. Se a inclinação estiver diminuindo, retardado. Ok? Beleza? Então, essa é a noção que vocês têm que ter de análise dos gráficos de posição, velocidade e aceleração por tempo, que são os principais gráficos de análise cinemática, tá? Pode ter outro? Pode ter uma questão do Enem mesmo, que a gente vai resolver, que fala de distância em função do tempo. E aí, esse gráfico de distância em função do tempo, não, mentira, de velocidade em função da distância. E aí a gente vai ter que parar nele e pensar com mais calma, mas sempre pensando o que o eixo Y, X, inclinação, área do gráfico pode me dar em cada uma das situações. Tá? A nossa aula deu 9h30 agora, a gente entrar nos exercícios. Então, vai ficar de para casa para vocês esses exercícios propostos, como obrigação para vocês fazerem para a próxima aula, que nós já vamos chegar discutindo esses exercícios, mas o que eu discuti com vocês aqui, vocês têm condição de fazer todos os exercícios da apostila no capítulo A1, beleza? Como que vão fazer? Os exercícios que são mais matemáticos, em vez de ficar pensando em equação, vocês vão construir o gráfico de velocidade por tempo. Então, gostaria que, caso algumas pessoas queiram fazer os outros exercícios,
eles vão fazer os exercícios sempre construindo gráfico. Qual gráfico? Velocidade em função do tempo. Beleza? Ok? E aí, na próxima aula, nós vamos ficar brincando de corrigir, interpretar, resolver esses exercícios. Beleza? Mais uma vez, gente, brigadão. Aqui eu vou mandar no grupo, mas só avisando de antemão. Amanhã não vai ter aula, já foi avisado que é feriado, nós estamos seguindo o cronograma normal, mas eu gostaria de fazer uma videoconferência para correção das questões de física no simulado. Então, eu gostaria de 9 horas da manhã a gente ter uma aulinha para a gente corrigir o simulado, tranquilo? Quem tiver interessado aí, eu vou estar mandando um link no grupo, vocês acessam. Um abraço para vocês e boas aulas aí, bom estudo ao longo do dia. Um abraço.